E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início na nossa aula da Resolução de número 60 de 2008 do nosso Conselho Nacional de Justiça, tá? O nosso querido CNJ. Essa resolução irá instituir o Código de Ética da Magistratura Nacional. Então, a resolução de número 60 de 2008 do CNJ institui o Código de Ética da Magistratura Nacional, tá? Então é disso que se trata. Bom, pessoal, aqui no começo tem basicamente aquelas questões mais burocráticas, né? Isso aqui não é importante para fins de prova, tá bom? Essa parte aqui que entra considerando que a adoção do código de ética, considerando isso, considerando aquilo, isso aqui não é importante para fins de prova, tá? Lógico que para os fins de atuação do magistrado no âmbito da ética, é importante dar uma conferida, mas para nós que queremos acertar as questões, não, tá? Então, o Código de Ética resolve, né? Essa resolução resolve aprovar e editar o presente Código de Ética da Magistratura Nacional, exortando todos os juízes brasileiros à sua fiel observância. Beleza? E aí, nós adentramos já no capítulo 1, Disposições Gerais. Vamos lá. O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste código e do Estatuto da Magistratura. Pessoal, aqui eu já faço uma primeira observação, tá? O exercício da magistratura exige conduta compatível com essas duas normas, com o Código de Ética da Magistratura Nacional, que é justamente a nossa resolução, Código de Ética da Magistratura Nacional, e com o Estatuto da nossa magistratura, tá? Então, com essas duas normas, é dever, no exercício da magistratura, é dever exigir a conduta compatível, tá? Então, se a questão de prova, ela falar para você assim, o exercício da magistratura exige conduta compatível somente com os preceitos deste código, o que você vai colocar? Você vai colocar o quê? Que tá errado, né, pessoal? Não é somente com código de ética, é com código de ética da Magistratura Nacional e também com o Estatuto da Magistratura, tá bom? Então, continuando. Norteando-se pelos princípios. Que princípios são esses? Princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. E aqui, pessoal, nós temos um total de 11 princípios, tá? Nós temos 11 princípios. Beleza? E aí, esse código aqui, essa resolução 60 de 2008, ela irá tratar de todos esses princípios, tá? Esses princípios serão esmiuçados ao longo dos capítulos, tá? Vamos continuar. Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do país, buscando-se o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos. Isso aqui é básico, né? O magistrado tem que sim primar por esse respeito à Constituição e às leis da República, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos. Artigo 3º, a atividade judicial deve desenvolver-se de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas. Beleza, então o artigo 1º, ele dá essas disposições gerais, e aí, no decorrer dos artigos,
haverá uma explicação de cada princípio. Então, no capítulo 2º, fala da independência, que é o nosso primeiro princípio aqui. O capítulo 3º trata da imparcialidade. O capítulo 4º trata da transparência. O 5º, integridade pessoal e profissional. O 6º, diligência e dedicação. O 7º, cortesia. O 8º, prudência. O 9º, sigilo profissional. E o 10º, conhecimento e capacitação. E o 11, dignidade, honra e decoro. E aí, pessoal, o que nós iremos fazer? Para que nosso estudo seja um pouco mais eficiente, nós iremos direto para as questões, tá? Nós iremos direto para as questões e, com base nas questões, nós iremos estudar os artigos, tá? Com base com o que cai na sua prova, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 1. Julgue o item a seguir, levando em consideração a resolução número 60 de 2008, que institui o Código de Ética da Magistratura Nacional. Esse enunciado aqui vai ser básico para praticamente todas as questões. Então vamos lá. Ao magistrado, impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do país, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos. Pessoal, essa questão aqui, esse item aqui, tá certo, né? Não tem nada errado aqui. Isso aqui, pessoal, é justamente o que diz o nosso artigo 2º, tá? Olha só aqui o artigo 2º. Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição e às leis do país, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos, tá? É básico isso aqui, tá? O magistrado, ele tem que sim querer que haja um fortalecimento das instituições e que haja a realização dos valores democráticos. Tá certo, né? Vamos para a próxima. A atividade judicial deve desenvolver-se de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas. Tá certo também, né? Pessoal, essa questão aqui, vamos pensar comigo. Suponha, tá? Suponha que você nem tenha estudado, nem lido nada dessa resolução, mas você sabe que, pela lógica, algumas coisas elas vão estar certas. Então, por exemplo, a atividade judicial deve desenvolver-se de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana. Então, o magistrado, ele tem que fomentar a dignidade da pessoa humana? Claro, com o objetivo de assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas? É claro, né? Isso daqui, mesmo que você nunca tenha estudado essa resolução, é uma alternativa que parece muito certa. Tudo aquilo que favorecer, fomentar, garantir a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a justiça, vai estar certo, tá bom? E isso aqui, essa alternativa, está lá no nosso artigo 3º, tá? Vamos olhar aqui. A atividade judicial deve desenvolver-se de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas. Então, está correta. Vamos para a questão de número 3. Os princípios de Bangalore subsidiaram a elaboração do Código de Ética da Magistratura Nacional. Pessoal, o que é esses princípios de Bangalore, tá? Olha só, isso aqui não está previsto explicitamente no Código de Ética da Magistratura Nacional. Porém, é importante que você saiba que esses princípios de Bangalore é basicamente, né, um documento das Nações Unidas que buscou criar um padrão universal de integridade judiciária, tá? Para que haja um suporte para a atuação ética da magistratura. Então essa questão está errada. É isso mesmo. Os princípios de Bangalore, eles subsidiaram a elaboração do Código de Ética da Magistratura Nacional. Por quê? Porque esse documento, que foi criado pelas Nações Unidas, tinha como objetivo buscar, né, um padrão universal de integridade judiciária. Beleza? Então, se cai na sua prova algo parecido, você já sabe, tá? Tá em algum artigo? Não, não tá em nenhum lugar.
tá bom? Vamos para a questão de número 4. Bom, não se exige do magistrado que este seja eticamente independente. Olha só, já está estranho, né? Não se exige do magistrado que este seja eticamente independente. Para mim isso aqui já está errado, tá? Para mim está errado. Exige-se do magistrado que ele seja eticamente independente, tá? Então para mim está errada. Desde que isto não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, tá? Essa questão, pessoal, ela tá errada, tá? E a gente vai buscar a resposta no nosso artigo 4º, tá? Lá da nossa resolução. Vamos ler comigo. Olha só. Exige-se do magistrado que esse seja eticamente independente e que não interfira de qualquer modo na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais. E aqui eu vou colocar tudo aquilo que tiver um não, ou uma restrição, ou uma negação, eu vou colocar de vermelho. Então olha só, exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira de qualquer modo na atuação jurisdicional de outro colega, tá? Ou seja, o magistrado vai ser independente? Vai, tá? Ele tem que ser eticamente independente? Sim. E aqui não é desde que, é e. E que isto não interfira de qualquer modo na atuação jurisdicional de outro colega. Ou seja, se um juiz de uma comarca quiser interferir na atuação de um juiz de outra comarca, isso não pode, tá? Então, pessoal, tá errada essa questão, beleza? E o fundamento é o nosso artigo 4º, tá bom? Vamos para a questão de número 5. A independência judicial não implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária. Pessoal, tá errado, né? Olha só, a independência judicial implica, tá? Implica que ao magistrado é o quê? É vedado, é proibido participar de atividade político-partidária. E o fundamento está lá no nosso artigo 7º, tá? Então essa questão, ela está errada, tá? Ela está errada. Vamos ler o nosso artigo 7º? Olha só, e está dentro do princípio da independência, né? Vamos lá. A independência judicial implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária, ou seja, o magistrado, ele pode filiar-se a um partido político, ele pode exercer de forma plena e totalmente independente alguma atividade político-partidária? Não, pessoal, não pode, tá bom? Não pode, beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 6, tá? O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente às partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Pessoal, essa alternativa, esse item, né, ele está certinho, ele está correto, tá? E ele define, basicamente, o princípio da imparcialidade. E o fundamento da resposta está lá no nosso artigo 8º, tá? Então vamos ler comigo. De novo, né? O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Então, assim, pessoal, um juiz imparcial, ele não pode, por exemplo, combinar condenações com o promotor, tá? Isso entra dentro do nosso princípio da imparcialidade que está presente aqui no nosso Código de Ética, tá? Vamos para a próxima. Questão de número 7. Aqui o fundamento é o artigo 8º, tá? 7. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade,
cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de tratamento diferenciado, ainda que resultante de lei. Pessoal, essa questão ela passou raspando em estar certa, mas ela está errada, tá? Olha só, ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar, aí aqui toma cuidado, tá? Porque esse dispensar aqui tem sinônimo de dar, tem sinônimo de oferecer, propiciar, proporcionar. Então, se você fizer uma leitura colocando outro verbo, um verbo sinônimo, seria assim: ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, entendeu? Então, cumpre proporcionar, propiciar, dar, beleza. Vedada qualquer espécie de tratamento diferenciado. Olha só, até aqui a questão tá certa, tá certinha. Mas ela errou na hora que ela coloca aqui, ó, ainda que resultante de lei. Não existe isso daqui. E o fundamento está lá no nosso artigo 9º, tá? No artigo 9º do nosso Código de Ética. Vamos ler comigo? Olha só. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação, certo? Ou seja, tá falando aqui alguma coisa de ainda que resultante de lei? Não, não tá falando. Então, pessoal, tá errado isso aqui, tá? Questão errada, ok? Beleza? Vamos para a próxima. 8ª. Cumpre ao magistrado abster-se de emitir crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. Pessoal, essa questão aqui, o fundamento dela vai estar lá no artigo 12 e no seu inciso 2º, tá? Vamos dar uma lida lá? Vamos lá para o nosso artigo 12. Olha só. Aqui no artigo 12, a gente já vai estar lá no princípio da transparência, tá? No capítulo 4, princípio da transparência. Então, olha só. Cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação, comportar-se de forma prudente, equitativa e cuidar especialmente, inciso 1º, para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos da parte de seus procuradores. 2º, inciso 2º, de abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. Então, olha só, pessoal, a questão ela fala que cumpre ao magistrado abster-se de emitir crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. Isso daqui tá errado, tá? Por quê? Porque isso aqui é justamente a exceção que trata do artigo 12, tá? Presta atenção aqui comigo. O artigo 12 ele fala que o magistrado ele tem que se comportar, né, nos meios de comunicação social de forma prudente e equitativa, tá? E fala, ó, ele tem que se abster de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, ou seu ou de outra pessoa, né, de outro juiz, sobre despachos, votos, sentenças ou acordo. Ressalvada, ou seja, nesse caso aqui de baixo, né, crítica nos autos, críticas na doutrina, né, supõe que esse juiz seja um doutrinador, ou no exercício do magistério, ou seja, ele está em sala de aula, ele pode exercer essa crítica, ele pode emitir sua opinião? Pode, então ele não vai ter que se abster. Por quê? Porque entra na exceção, ressalvada, beleza? Então a alternativa está errada. Vamos para a 9. Cumpre ao magistrado ostentar conduta negativa e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional. Pessoal, essa questão tá errada, tá? E aí você tem que pensar, tá? Esqueça o artigo, vamos pensar.
cumpre ao magistrado ostentar conduta negativa e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional? Então, assim, existe o órgão de controle da atividade jurisdicional e existem órgãos que né, que vai aferir o desempenho profissional do magistrado. Ele vai desempenhar uma conduta negativa? Não, né, pessoal? Ele tem que ostentar uma conduta positiva. Isso aqui está lá no nosso artigo 14, tá? Desculpa, tá? Nosso artigo 14, tá bom? Olha só o que o artigo 14 nos diz. E aqui eu já vou colocar, tá? Essa questão ela está errada, né? Por quê? Porque é uma conduta positiva. Vamos ao artigo 14. Olha só. Cumpre ao magistrado ostentar conduta positiva e de colaboração com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional. Então ele tem que ostentar o quê? Uma conduta positiva e não uma conduta negativa. Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ter acesso às aulas de todas as resoluções do CNJ com essa dinâmica, né, de lei seca com questões, clica aqui no WhatsApp abaixo que você vai ser redirecionado para completar, né, finalizar as aulas completas do CNJ, de todas as resoluções, tá? Beleza? Então é isso, abraço.